Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre a Mesopotâmia, tá certo? Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente poder dar andamento na nossa aula, tá certo? Bom dia a todos e vamos começar a trabalhar, né? Aqui. Bom, aqui compartilhando com vocês a história da Mesopotâmia, tá certo? Nós vamos lá então, tá? Para a terra entre dois rios, tá certo? Aonde a gente tem o rio Tigres e o rio Eufrates, tá certo? Foi aonde foi criado, onde nasceu, na verdade, a Mesopotâmia, tá? Entre esses dois rios, tá? O rio Tigre e o rio Eufrates, tá certo? Civilizações que partiram da Mesopotâmia, tá? Nós vamos ter aí 4 civilizações, tá? Sumérios, Acádios, Assírios e a civilização babilônica, os babilônicos, tá certo? Esses povos, então, eles eram nômades, tá certo, pessoal? Ou seja, eles eram povos que viviam de sua caça e coleta. Eles não tinham um lugar fixo onde moravam, por isso viviam vagando pelo mundo. Veja bem a definição aí do que eram nômades, tá? Ou seja, eles eram povos que viviam de sua caça e coleta, tá certo? Coleta do quê? De frutos, tá certo? Eles não tinham lugar fixo onde moravam, por isso viviam vagando pelo mundo. Até que encontraram um lugar onde a terra era boa para o cultivo, né, para as plantações, tá certo? E que haviam 2 rios no contorno da terra, a Mesopotâmia. Naquele lugar ficaram e viveram, e dali saíram as grandes civilizações, tá certo? Ou seja, entre os 2 rios, rio Tigres e rio Eufrates, ok? Pessoal, nós chamamos esse tipo de civilizações à margem de rios, né, ao longo de leitos de rios, tá certo? De civilizações hídricas, tá certo? Aonde nós temos, então, a Mesopotâmia, tá certo? Exemplos aí, né? Rio Tigre e Eufrates, tá certo? Temos também o Egito, tá certo? As margens ali do leito do rio Nilo, tá certo? A Índia, né? A civilização da Índia, aonde nós temos o rio Hindu. E a China, o rio Amarelo, tá certo? Isso são civilizações hídricas, tá? O que nós chamamos de civilizações hídricas. Por que nós chamamos de civilizações hídricas? Porque elas são nascidas à margem dos rios, tá certo, pessoal? Então, vamos dar andamento aqui. Agora nós vamos falar um pouco também da Mesopotâmia, só que do Código de Hammurabi, tá certo? História da Mesopotâmia, Código de Hammurabi. O que seria, então, a definição? O que seria esse Código de Hammurabi, né? Esse Código de Hammurabi foi o primeiro código de leis da história e vigorou na Mesopotâmia quando Hammurabi governou, tá? Daí vem o nome do código, tá? O primeiro império babilônico, tá? Quando Hammurabi governou o primeiro império babilônico entre 1792 e 1750 a.C., tá? Atentem aí que a data, né, de colocada aí 1792 e 1750. Ela está numa ordem decrescente, tá? Por que ela está nessa ordem decrescente? Ela está nessa ordem decrescente porque é antes de Cristo, tá certo? Se fosse depois de Cristo, a gente teria uma ordem crescente, tá? No caso aqui, como é antes de Cristo, nós temos aí a situação das datas serem ainda decrescente, tá certo? Quem criou o Código de Hammurabi? Em 1800 a.C., os povos que viviam na Mesopotâmia eram muito diversificados, tá certo? Ou seja, eram vários tipos de povos, tá? E para administrar melhor essa diversidade, o rei Hammurabi criou o Código de Leis na cidade da Babilônia, fundando assim o primeiro império babilônico, tá certo? Funcionava como ditado:
olho por olho, dente por dente, né? Como funcionava o Código de Hammurabi? O Código de Hammurabi é uma compilação de 282 leis da antiga Babilônia, atual Iraque, tá? Atual região lá do Iraque. O que significa compilação? É a junção de várias leis antigas, tá certo? Talhadas em uma rocha, tá? De diorito, de cor escura, em caracteres cuneiformes, tá certo? Ou seja, argila, tá? Ou uma pedra, tá certo? Baseado nas leis de Talião, tá certo? Esse conjunto de leis estabelecia que todo criminoso deveria ser punido de forma proporcional ao crime que cometeu. Ou seja, ele cometeu um crime leve, ele seria punido de uma forma leve. Se ele cumpriu, se ele praticou um crime grave, ele seria punido de uma forma mais grave, tá certo? E assim ele ia se ajeitando aí, né? Ou então ele não se ajeitava na sociedade até chegar a uma situação aí de penalidade de morte, tá certo? Na época do Código de Hammurabi, haviam várias classes sociais, tá, gente? E se os envolvidos forem de classes diferentes, a lei de Talião não é mais usada, tá certo? Ela só é usada entre indivíduos, né, da mesma classe social, tá certo? Ou seja, diferentes da lei de Talião não é mais usada, e sim uma multa é aplicada, tá certo? Hoje, como todos nós somos iguais perante a lei, se um rico agredir um pobre, a pena será a mesma se o inverso ocorrer. Ou seja, hoje, no nosso código, né, na nossa Constituição, né, diz, né, no seu artigo 5º, que todos nós somos iguais perante a lei. Ou seja, não existe mais essa diferença entre classes sociais. Todos os indivíduos são iguais perante a lei. Ou seja, tanto uma pessoa rica como uma pessoa pobre, ela é penalizada de acordo com a lei, certo? Que vigora no nosso país, tá? Segundo aí a nossa Constituição Federal do Brasil, tá? Regendo aí um sistema de democracia social, tá certo? Pessoal, a aula de hoje foi isso, tá? A gente falou aí, então, sobre o Código de Hammurabi, a gente falou também sobre a gente falou também sobre a Mesopotâmia, tá certo? Então, fiquem com Deus, obrigado, e é isso daí, tá? Até a próxima aula aí, fiquem com Deus, tchau, tchau para vocês.